Bom, pessoal, vamos lá, né? Desculpem aqui a tela dando umas mexidas, é porque eu estou gravando agora literalmente à noite e é o tempo que eu estou tendo. E vamos lá, o que é esse ROI? Por que isso influencia na sua vida pessoal, no YouTube, onde for? Por que tem muita mentira nisso tudo? Vamos fazer as revelações finais de ano aí, tá bom? Vamos lá. Vamos entender antes tudo isso, antes de eu falar a mensagem de Natal para vocês. ROI, você coloca naquele menomena, nossa, fugiu, né? A palavra daquela situação de você gravar algumas palavras-chave para uma prova, né? Concursos, enfim. Então você imagina que o ROI do ROI é o seu retorno obtido da sua ideia, ou seja, será que eu vou ter 100% de retorno naquilo que eu estou querendo, naquilo que eu estou fazendo, naquilo que eu estou produzindo, naquilo que eu estou vendendo, enfim. Esse é um ponto principal que você tem que guardar aí para sua vida, tá bom? E eu vou agregar situações de como, o que é esse ROI e como ele funciona aqui para dentro dessa plataforma virtual. Então vamos lá. Tudo começou para ser mais fácil, vamos falar do Bitcoin. O Bitcoin é o seguinte, você vai ter, por exemplo, ele é um sistema fechado da tal da blockchain, onde a moedinha está lá, e você tem que resolver uma situação matemática e como prêmio você ganha um Bitcoin. Então tudo começou assim, então você imagina você sozinho, pegando uma programação que você faça e qual o seu prêmio? Pumba, uma moeda. Então você sozinho obteve um Bitcoin. Então vamos dizer que você obteve 100% do seu resultado. Não 100% de todas as moedas, 100% do seu resultado. Se você estivesse fazendo comigo, já seriam duas. Então vamos dizer que daí seria 50% para você, 50% para mim. Se você tiver 4 são 25, se você tiver 100 pessoas, você vai ter 1% de resultado. E aí vieram aquelas questões dos processamentos, de você ter mais placa de vídeo, mais velocidade de internet, mais processamento lá, o próprio processador em si para fazer isso, para você ter um retorno mais rápido, tá? Então o seu ROI é isso. O que é na verdade então esse resultado? Então é só isso, é quanto mais gente? Não. Na verdade, então, o ROI é quanto mais gente entrando, essa sua probabilidade de sucesso diminui. Então, a lógica agregada nesse ambiente virtual de YouTube, etc., é que está sempre entrando mais gente. Então, por que eu vivo falando que você tem que ser diferente? Porque quando você lança algo novo, a sua probabilidade está lá no 100%. Aí vem a desgraça alheia, vem os coptubers, tudo que eu for falando vocês vão acompanhando nos cards aí, tá bom? Vão vendo aí. E aí você vai caindo a sua probabilidade, porque chega um xarope de um coptuber e faz a mesma coisa que você. Então a sua chance de visualização já vai para 50% e assim vai e tudo mais, até quantos existirem aí. Tirando quem realmente teve a mesma ideia numa probabilidade natural que isso vá ocorrer, então, enfim, vendedores de carro, por exemplo, são vários, né? Então é assim que funciona. Sempre vai ter esse ROI, sempre na sua vida você vai ter esse ROI, você vai ter que ter esse retorno obtido na sua ideia, tá bom? Nessa palavrinha aí para você imaginar. E aí, quais são as artimanhas que a galera faz aí, sei lá, para derrubar ou não, ou para se destacar e achar que são reais? Literalmente pagam para você ter no seu vídeo quantidade de inscritos, quantidade de comentários, quais os tipos de comentários, as quantidades de visualizações e etc. E aí você que está aí do outro lado está achando que tudo aquilo, poxa, aquele cara está em destaque, porque ele tem 50 mil visualizações, e então ele vai lá ser melhor do que o outro que tem 5 mil visualizações, sei lá, 505 visualizações. Por isso que eu sempre falo para vocês e recomendo, assistam os vídeos da galera que é menor, porque você vai ajudar com que esse canal cresça naturalmente, você vai ser uma boa pessoa,
Olha um começo de mensagem de Natal. E isso existe ao ser humano, né? É a má fé, é a má língua, é a vontade de querer aparecer, de então eu tô aqui, eu vou fazer igual porque eu já tô lá em cima. Então você nunca vai saber se essas visualizações, infelizmente, vão ser reais ou não. Subentende-se que nessa plataforma, quanto mais natural a coisa mais você ganha um destaque sozinho. Então você vai ver às vezes discrepâncias, acessa aí das lentes de Intu, acessa aí nos cards sobre o homem pisou na lua ou não, que foi ideia de um aluno meu. Esse mesmo aluno me deu essa informação de que é ruim até você ficar pagando, fazendo isso, porque a plataforma te coloca num limbo que fica difícil de você aparecer mediante a todos. O que conta na verdade é assistir o seu vídeo, né? Então é que é legal você assistir o vídeo dos outros mesmo. Pega, assiste, vai. Façam isso no meu canal, por favor. Curtam, compartilhem, comentem. E vamos crescer junto. O que eu já comentei várias vezes, né? O que eu souber, eu vou lá, trago de informação. Passo pelo processo dos coptubers, enfim, né? Então essa gana podre do ser humano de querer copiar, de querer sacanear, isso vai existir. E aí você vai em plataformas novas que são o mesmo sistema, de repente você percebe que aquele que tem 50 mil, sei lá, visualizações, tem 100 mil pessoas, não tem ninguém nas outras. Por quê? Porque os caras não descobriram o esquema da falcatrua ainda. Tá? Então, logo vão descobrir, aí de repente você vai ver que a pessoa se destacou. Rogério, então como é que você se destaca aí no seu? Eu faço um destaque pessoal, vamos dizer assim, eu acabo sempre revendo vídeos meus para ver se eu não esqueci informação. Então sempre quando eu paro, então eu vou ter, sei lá, 1, 2 ou 3 visualizações a mais, e nem em todos os vídeos meus, mas naqueles que eu achar que eu estou devendo informação para colocar ainda. Tanto que eu já deixo sempre alguns como destaque e tudo mais, né? Não estou preocupado com os coptubers, estou preocupado em transmitir informação, transmitir conteúdo. Já falei várias vezes, até o momento, 5/12/22 que eu estou gravando, eu não ganho nada nesse negócio, né? Tá aí o vídeo em destaque na plataforma, quem quiser ajudar, se inscrever, aí valeu, para chegar nesses 1000, para poder transmitir para vocês em real, se isso é válido, porque nessa situação de ROI, ainda mais com outras plataformas de vídeos curtos, os ganhos da galera no YouTube, tá aí, quanto ganha o YouTuber, caiu absurdamente. Isso você tem as plataformas, você acessa, digita aí calculadora, YouTube, você vai saber quanto que a galera ganha. Mas então aquele negócio que o cara colocou lá para ter a visualização, ele pode ganhar um dinheiro em cima? Aí eu vou revelar umas situações para vocês aí, para vocês pensarem se o crime compensa ou não. E falando, não deixa de ser um crime, enfim. Tanto a cópia como o mentir ao público final, né? Se você ganhar, era $1 por 1000 visualizações, às vezes isso cai, que eles chamam de drops, enfim. Vamos dizer que você tenha que pagar então $10 para ter 10 mil visualizações. Só que quando você receber esses $10 que você, paguei $10, vou receber $10 de volta, fica elas por elas, vamos pensar assim? Perdão. Não. Porque quando você receber isso do YouTube, se você passou todas as fases iniciais para começar a ser remunerado, existem taxas. Então eu penso, o que me compensa eu gastar se fosse elas por elas, 1 para 1? Ainda acrescentando a situação taxa, porque se eu estou pagando 10 e de repente eu recebo 8 de volta, porque tem IOF, né, Brasil, tem imposto, o que eu ganho com isso? Outra coisa, além disso, que de repente eu paguei, se deu esse drop, aí se forem 10 mil, 50 mil visualizações, de repente cai de novo. Tem aí da Telegin-Tu, digita essa palavra aí depois no Google, você vai ver quantos que aparecem aí, vocês vão ver que a média de visualizações da galera é a mesma. E de repente tem um outro que, por que tá sempre lá, sempre mágico? Bom, um fato a maioria não tá fazendo o que eu tô fazendo aqui,
com costas em parte de cozinha, fio passando aqui, a televisão desligada. Isso conta, perdão, sim, claro. O método de você falar e tal, não sei o que. Tem gente que vive vendendo vídeo aí mirabolante de como crescer nisso. Mas eu acho que infelizmente são essas partes extras que acabam fazendo seus ganhos reais. E aí você tá lá, você vai para algum lugar, vai falar que você é o bom, que você sabe, que você fez, que você acontece, e você é um falso famoso. Coloquei, né, até um vídeo mais grave aí, tava de saco cheio, famosão, copião. Que te compensa isso? Então, se você está começando, tá até agregado esse vídeo aqui também na lista de profissionalismo. O que te compensa crescer no YouTube, sabendo que você vai passar por tudo isso? Para mim compensa, como eu já comentei, de um colega meu que eu fiz curso com ele de fotografia, onde eu vi que ele tem mais inscritos do que eu, mas não chegou a quantidade de visualizações que eu tenho. Eu já atingi ali, né, os 4.000, ele acho que deve estar chegando, não sei, mas beleza, que ele cresça. Agora, como ele é professor de fotografia, para ele compensa ter um canal de YouTube. Você tem que pensar isso aí também por causa desse ROI que eu acabei de explicar. O que te compensa para você ter lucro, né? Se você fez a edição, tudo certinho, saiu dessa posição como eu estou aqui fazendo para vocês e etc., o vídeo melhor, você vai ter mais visualizações, claro, né? Vai ser bem melhor. Eu tenho que fazer isso? Claro, mas tudo vai ter a sua hora. Já postei vídeo até da tragédia da minha família, então às vezes são as situações pessoais que não me deixam chegar em muita coisa. Mas não é o meu fundo bonito que vai me dar um conteúdo péssimo, muito menos copiado. Então eu tenho essa conduta, até porque já indo quase para 50 anos de idade, para que eu vou fazer isso? Então ponham isso em mente, tá bom? ROI é esse resultado obtido pela sua ideia, tá bom? Grava esse fenômeno aí, fugiu a palavra. O quanto você quer atingir de resultado e o quanto de concorrência ou de gente nova naquele local que você quer ir venha aparecer de concorrência, tirando a parte da podridão humana, como acabei de falar. Não só o querer pagar para aparecer, porque se isso fica registrado lá e quando você vai no mecanismo de busca, como eu falei da Gentoo ou do astronauta lá, do homem pisar na lua, sei lá, minimalismo, tem tanto vídeo que eu já falei sobre isso. O que vai realmente te agregar? E por que você tem que prestar atenção e assistir os vídeos? Porque, como eu comentei, não adianta às vezes você roubar uma ideia minimalística e falar errado, né? Como eu comentei em 3 vídeos para consertar uma porcaria dessa aí. E não estou falando mal da pessoa, mas estou falando que aquela ideia, infelizmente, de pegar o que o outro está fazendo para assistir só para se promover. E aí, será que o cara não pagou para dar esse destaque rápido e você ficar aí assistindo achando que o cara é famosão? E aí você tá naquela de pagando 1 para ganhar 0,8. Só que é o seguinte, hoje em dia não é mais $1, por exemplo, são 2. E aí você, de repente, o seu prêmio ali do YouTube, a cada 1.000 você não ganha $1. Você tem que ganhar a cada 2.000, então você pagou 4 para ganhar 2. Olha o seu ROI péssimo aí, perdendo 50% mais a taxação. Então você tem que entender tudo isso, pensar em tudo isso, tá? Então, cuidado, porque nem tudo é o que parece, infelizmente, revelando algumas situações práticas aí. E como é que você sabe desses valores? Porque eu pesquisei, eu quis saber, eu quis olhar, quis ver como é que é. Você pagou? Você fez testes? Sim. Em alguns vídeos lá no meu início, há 2 anos atrás, falei, deixa eu ver como é que é. Deu drop? Deu. Perdeu visualização, como já falaram por aí? Sim. Depois, ainda bem que voltou por conta. Então, olha aí por que depois eu não fiz mais. Porque imagina você estar assistindo hoje, aí você vê lá tem 1 milhão, depois tem 500 mil, depois volta para 1 milhão, agora tem 10 milhões, e assim vai. E assim você descobre também as situações
dos grandes famosos aí que infelizmente não é a turma que veio crescendo em boa época de YouTube onde isso não existia, apesar de que eu ouvi falar que antigamente era mais fácil de você fazer essa falcatrua. Eu não sei, né? Então vamos para a mensagem de final de ano. Mediante a tudo isso, para desejar um ótimo Natal para vocês, se a gente está pensando hoje, 22, como as coisas estão ocorrendo no mundo, a grande tragédia minha que aconteceu, que eu perdi literalmente meu pai, foi por essa porcaria de Covid, ou não foi, enfim, foi, né? Aconteceu, tipo assim, faleceu, já era. E aí você tem que pensar o seguinte, que atitudes que você tem para uma pessoa que você perde, ou para o seu dia a dia, se você ganha com as más atitudes. Será que num caso de uma perda de alguém querido, seja a pessoa viva, sei lá, você perde, igual já comentei, perdi a grande mulher de namoro, e por situações de teimosia, honra demais, enfim, as pessoas não são iguais a você, de repente elas não entendem as situações e não despertam, e aí elas vão ter que penar, mesmo que com a vida estando uma maravilha, e vai estar uma maravilha mediante o que ela tem um alcance de pensamento e você tem outro. Então vale a pena você parar para fazer essas falcatruas, umas cópias, ou para alguém que vai embora, essa pessoa foi embora chateada com você ou não, se ela está vendo o que você está fazendo. Porque você ficar dentro da casa do pai, da mãe para ganhar dinheiro, para fazer isso é fácil. Se você tiver conta para pagar, como eu já falei, assistam os canais menores, ajude a colaborar aí com o crescimento, porque você não sabe se a pessoa quer crescer na vida, ela quer virar uma famosa virtual, ou ela quer fazer uma grana extra. Não existem aí vários aplicativos que você sai aí com um veículo para ganhar dinheiro. É a situação da vida, gente, é a situação do mundo, é a adaptação às vezes do mundo, adaptação da tecnologia para ganhos pessoais, mas tudo isso você vai chegar e vai pensar, tem gente lá em cima comandando. Vou falar, vou repetir, independente da fé, religião e etc, porque aqui a fé maior, catolicismo, que nós estamos comemorando aí Natal, numa data que não foi a data real do nascimento de Cristo, dizem que tem a ver com paganismo, com o sol, ou sei lá o que, não interessa. O que interessa é se o Pai maior lá está te vendo, e isso é uma premissa que em várias fés falam, em várias religiões alegam. Tudo que você está fazendo, você está registrando. Então, por mais que você ache que você está sendo honesto em copiar alguém, não pega nada, o famoso não pega nada, né? Já tem aí no card aí sobre os profissionalismo, sobre leis, se eu posso copiar, né, ou não, um coleguinha. Além de você passar aqui, se você tiver um pouco de fé, se você tiver um pouquinho de fé, se você for ateu e quiser pesquisar a respeito, você vai ver que existe essa coincidência. Até para agora, essa galera metida a falar em física quântica, a galera alega que realmente existe, né, a ação e reação. O engraçado é que não é necessariamente na mesma moeda. Então, se eu fiz uma cópia de alguém de minimalismo, de astronauta, de lente de Intu, ou sei lá, que foi o que eu mencionei aqui hoje, eles vão pagar, tipo assim, o cara vai comprar a lente de Intu e vai quebrar, ou vai fazer uma foto, uma aula de minimalismo e vai errar. Pode ser que sim, de repente vai dar uma aula errada com falta de informação, ou de repente não, de repente pode ir bem. Só que você vai estar plantando um erro, ainda mais no ambiente virtual que vai ser repetido inúmeras vezes. E aí, por uma tendência dessa, que se subentende-se que o que está lá em cima foi forjado, e aí é onde a maioria vai assistir, porque ninguém conhece, vai falar, olha, aquilo lá deve ser bom, porque tem tantos inscritos, tem tanto de visualização. Olha a energia errada que você está plantando, o acúmulo desse ROI negativo, que é seu, não é meu. Amanhã, Deus queira, né? Não sei, destino, mas amanhã não estou aqui. E aí como é que faz? Nesse mesmo local aqui eu gravei sobre aprendendo a perder, né? Já gravei sobre isso, de um vizinho aí
a figura, o senhor, enfim. Mas o cara passa por perrengues que outros vizinhos não sabem. Problemas com filha que estava com câncer, morando em outro país e etc. O cara não podia ir, ele ajudava as contas do sogro, da sogra, isso ninguém sabe. Agora, te falar mal do cara, se o cara é noiado ou isso e aquilo, é fácil. Então essas atitudes que a gente tem que ter para a vida, de novo, novamente, repetindo, isso aí é claro que todo mundo já escutou isso na vida, de pai, de mãe, de amigo, de avó, de namorado, de namorada, o que seja. É a vida, não muda, né? Não muda. Estamos aí, 2022, você vê aí, conta aí se for 2022 anos oficiais por esse calendário aí romano, para botar uma ordem no mundo, mais 4.000 anos antes de humanidade aí, então já vai para mais de 6.000. E você tá nessa ainda? Ah, mas a gente nasce com um HD zerado, né? Como dizia um colega meu de igreja aí. Então a gente não sabe das coisas. Realmente, dependendo da sua criação, como eu já comentei de menino mimado que era aqui porque tem graninha, que ficava falando que eu passei no curso de nutrição lá que eu fiz, né? Comentei, com em segundo lugar e se achar o bom. Aí às vezes ele vai ter tudo e esse ROI acumulativo dele de negatividade pelas atitudes de ser aquele playboyzinho folgado, né, traduzindo aí ao pé da letra, cara, na hora que a bomba explodir, a culpa não vai vir pra mim. Se o cara pisou na bola comigo, ou com outro, ou sei lá o que, quantos na vida aí precisam ficar jogando conversinha fiada de que são sempre os bonzinhos, os certinhos com todos, para poder crescer na vida? Então é uma mensagem repetitiva, mas que junta-se nesse ROI, que é isso que você tem que pensar. E eu fiz cursos de física quântica, o pensamento na mente, enfim e tal. Não sei se eu já comentei sobre isso aí. Alegam que a energia que você joga, imaginar um copo cheio, você jogou lá o seu 100%, você tem lá 10% que você jogou. Se for positiva, demora mais para encher. Talvez por causa de uma energia geral da humanidade, que ninguém explica a realidade, que a vida seria simples. E vamos dizer por uma parte neutra, de só se jogar o bem para colher o bem, onde todos poderiam viver melhor. E aí, se você joga 10 negativo, pode vir até 10 vezes mais. Olha que ROI que você está ganhando aí. Então você vai ficar com 100, você tinha 100, você jogou 10, você ganhou mais 100, ou seja, você ficou com 190. Você ficou com 90 positivo e 90 negativo. Agora vamos ver se você jogou 20, né? Você jogou de novo, você ficou com 80 positivo e 180 negativo. Vale a pena para você? Quando que isso vai explodir? Não sei, pode ser que você como eu falei, você copiou um vídeo aqui de sei lá que tema e de repente você tropeçou na esquina. Você comprou algo bacana, bom, positivo, um sonho que você quis, aproveitou o dinheiro, colocou a guitarra mais famosa do mundo aí para tocar no YouTube, para mostrar para todo mundo. Tô lembrando aqui porque eu troquei 3 vezes de violão, o último que eu comprei, achei meio esquisito algumas coisas, mas e aí, será que foi energia negativa que jogaram? Infelizmente, às vezes, né, como eu disse, não misturando a questão religião, mas a gente tem que se fechar para muita coisa. Só que, porém, uma amiga minha estava com uma colega dela e ela me comentou assim: primeiro ponto, crie novas memórias. Tá, Dani, beijão para você, obrigado pela conversa no dia. Contei sobre o falecimento do meu pai, situações passando. Ainda mais você imagina aí, pandemia, etc. Enfim, foi, não foi Covid, era pneumonia bacteriana, no final aconteceu, supuseram-se que somatizou os dois, enfim. E foi rápido, foi em uma semana, foi do nada, já estava passando mal, então tudo bem. Foi lá, internou, pronto, já era. E aí? Um baque fortíssimo assim. Então, crie novas memórias, seja grato, atente-se de tudo que você fez para que você tenha um ROI, quanto mais positivo, melhor. E como a colega dela comentou,
feche-se da seguinte forma: busque aí os seus antepassados, o seu anjo da guarda, Jesus, sei lá, quem você quiser, para que você esteja protegido, porque para que eles te ajudem, ou ele, ou melhor, né, o pai lá e tal. Porque quando você tem uma positividade real ali com você alega-se que o mal não vai entrar. Pode ser que sim, né? Mas enfim, independentemente que sim, você tentar melhor viver positivo com você. E como o colega falava lá, o professor, que eu espero que ele esteja bem, não se preocupem com os outros, faça o seu, mesmo existindo esses Roy Coptubers da vida, o lado podre da humanidade de querer sacanear e etc, porque tem gente que não vai aprender, não vai, parece que mesmo com aquele HD vazio, ela cresceu de um jeito, e como eu exemplifiquei há pouco aí sobre era um colega de curso ou outro coptuber que me vem em mente, não vai crescer, cara, não vai crescer, vai achar que sempre você é o único cara, você é não sei o que, você é muito tempo para falar você e pouco tempo para ver os seus próprios erros. Então é só olhar hoje como está o mundo, as coisas acontecendo, várias fés comentando que será que é fim dos tempos, será que não é, enfim, sei lá. Então vamos fazer o bem, vamos colocar um ROI positivo, estudem aí sobre várias formas de porcentagens, sobre isso como ocorre para você ter sucesso, tem vários livros a respeito, posso até gravar sobre isso também, mas bom, já comentei, a prática em tese é essa: seja positivo, mesmo que demore, e outra, tem que galgar, tem que criar sua base, tem que estudar muito, tem que ler livro, tem que praticar. Às vezes é óbvio que ninguém vai te dar resposta pronta no YouTube, justamente sabendo que existem os coptubers e etc, ninguém quer fazer isso, o cara vai vender. E vai copiar também, tem gente que vai copiar para vender em curso, aí você, tonto sem saber, vai comprar, tá comprando a ideia de terceiros que o bacana tá ganhando dinheiro em cima. E também aquele que sabe que essas situações existem, então ele vai falar, não, vou vender o que é meu, né? Por quê? Porque o mundo infelizmente, material, né? A humanidade saiu da base de troca para criar um negócio chamado dinheiro, vendo como ele age. Então nós chegamos nisso, e aí nós temos essas situações de diferenças cambiais de países e etc, de por que um dinheiro vale mais, por que o outro vale menos, e assim vai. Tá? Então minha mensagem é essa: cuidado com esse ROI pessoal. Aqui dentro dessa plataforma existem essas falcatruas, dei exemplo de até por dinheiro de como a coisa funciona. Você vai caçar na internet aí, você vai achar sites que fazem isso para você, mas pense o que é melhor. Eu tenho vídeos aqui que já se despontaram por conta, e eu vi que dentro desse ROI foi só por um tempo, e depois de repente parou, vai ver o tema, não sei, vai ver que quiseram fazer uma pataquada, um vídeo não ser visto, sei lá se isso também existe ou não. Tá aí vídeos aí que eu coloquei de no dislike, né? Para que eu vou clicar com negativo? Tem horas que dá raiva, dá vontade, sim, mas aí é que eu falo, o cara caiu uma coisinha, mas ele pagou 1.000, é bobagem, tá? Vamos pensar positivo, vamos ter fé. Para você então que é cristão, para você que não é, digo, conheçam esse cara aí, esse tal de Jesus, se entreguem para ele no particular. Melhor coisa, conversem, peçam para ele aparecer para vocês aí, que o bagulho é doido, como dizem, tá? Mas não vai ser o milagre, o paraíso na terra, tá bom? Eu já servi de exemplo para quem quis prestar atenção no momento que eu passei dentro de alguns anos dentro de uma igreja, e não sei se prestaram atenção. Quem prestou, prestou, quem não prestou, sei lá, do outro lado a gente vê. Mas eu não vou plantar esse ROI negativo e não vou querer ficar com vingança. Eu avisei, hein? Eu falei. E é isso, gente. Infelizmente a humanidade é assim, vai sempre existir, essas coisas vão sempre
continuar, tá bom? Feliz Natal, obrigado, bom ano que vem aí e vamos que vamos. Valeu, falou, até mais, tchau.